Mas para você que medita na palavra de Deus, e nós já vamos ministrá-la nesses tempos de pandemia, nós precisamos mudar o formato dos nossos cultos. Fazemos cultos mais rápidos, mas sempre oportunizando as pessoas de receberem a Jesus, de participarem de uma escola bíblica dominical, ainda que com uma sala só, né? O evangelista José Antônio, que é o superintendente, os irmãos que fazem a escola bíblica, mas a obra de Deus, ela continua. E quando o Deus colocou no nosso coração falar a respeito de Cantares de Salomão, é interessante, porque sempre quando usamos o livro de Cantares de Salomão, nós utilizamos em ocasiões especiais, utilizamos sempre em celebrações amorosas, noivados, casamentos, porque é bem contextualizado para tais ocasiões. Mas quando eu trago aqui um estudo temático mais aprofundado, e Cantares, ele foi escrito por Salomão, praticamente 1000 anos antes de Cristo, e Cantares também significa o cântico mais excelente, ou significa o cântico dos cânticos. O livro de Cantares também era lido na ocasião da Páscoa, assim como alguns outros livros da Bíblia tinham as suas ocasiões para serem lidos conforme a tradição e o costume dos judeus. O livro de Ruth, o livro de Esther, e esses livros, o livro das Lamentações, eram lidos em ocasiões como a festa do tabernáculo, a festa de Pentecostes, e os judeus sempre, eles levavam consigo toda a tradição e faziam questão de ler o livro. É bem verdade isso que você encontra quando, no retorno dos judeus também pós-exílio, você encontra Esdra abrindo o livro, Neemias, o restaurador, e esses reformadores, eles mantiveram todas essas tradições. Mas Cantares, ele traz algo que realmente nos interessa nessa noite, porque fala de um amor muito especial, um amor muito sobrenatural. Cantares fala de uma história do rei Salomão, quando ele, em suas viagens pelo Israel, e lembrando que o rei Salomão, ele era filho do rei Davi, foi escolhido por Deus para suceder o reinado de Davi, seu pai. Davi havia prosperado o reino de uma forma tremenda. Israel havia já possuído várias terras, mas a Davi não foi concedido algo que Salomão teve o privilégio de fazer, que foi o templo. E quando teve a oportunidade de estar frente a frente com Deus, quando Salomão tem a oportunidade de estar cara a cara com Deus, quando o rei Salomão tem a oportunidade de estar face a face com Deus, Deus aparece a Salomão no livro de 2 Crônicas 7,14. Deus dá respostas para Salomão, e Deus um dia aparece a ele e diz assim: Salomão, pede o que me queres. Se Deus então estivesse aqui nessa noite e fizesse esse mesmo pedido para você, ou fizesse essa pergunta para você: o que você quer, o que deseja o seu coração? Ainda que o próprio Deus não apareceu talvez essa noite em sonho, mas o nosso Jesus Cristo, Ele não está fisicamente mais aqui, mas eu posso senti-lo. E da mesma forma como Salomão pôde pedir a Deus algo, nesta noite também eu convido a você e motivo a sua fé, para que você possa pedir a Deus o que deseja o teu coração. O que deseja você nessa noite?
Deus pode conceder o desejo do seu coração ainda nessa noite. Quantos creem nessa palavra? Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo, que já entrou a passear em vários corações aqui nessa noite? Salomão, de forma inteligente, e ele tinha vários pedidos a fazer para Deus, e Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão poderia pedir a Deus riqueza, Salomão poderia pedir a Deus que prosperasse todas as suas terras, Salomão poderia pedir a Deus tantas coisas materiais, mas ele pede algo que não se pega. Ele pede inteligência para Deus, ele pede sabedoria para Deus, e Deus concedeu a Salomão uma sabedoria tal, que ele pôde escrever mais de 1000 cânticos, ele pôde ensinar a reis, ele pôde ensinar a sábios, porque o Espírito de Deus estava com ele, e o Espírito de Deus está sobre você aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. O nosso Deus nos capacita. O nosso Deus nos capacita. Eu vou repetir mais uma vez para você: o nosso Deus é aquele que nos capacita, aleluia, nas situações adversas. E dentro desses cânticos, Cantares é composto por 8 capítulos, e fala de alguns personagens, e você não pode fugir de alguns personagens. Várias pessoas, vários sábios fizeram a interpretação de Cantares, mas eu trago aqui alguns personagens que nós não podemos deixar de fora quando lemos Cantares de Salomão. Fala sobre o próprio Salomão, fala sobre a Sulamita, que era uma pastora, fala sobre as filhas de Jerusalém, fala sobre os irmãos de Sulamitas, fala sobre os companheiros do amado pastor, e fala também de um pastor. Além de ser um livro de amor, Salomão, nas suas viagens, conhece uma moça bonita, a Sulamita, no norte de Israel. Veja bem, Sunem era a origem dessa moça. Só que essa moça, segundo os historiadores, segundo os escritores, ela tinha um compromisso, ou estava de compromisso com um pastor. E Salomão oferece aquela moça, porque tinha gostado, afeiçoado por ela, e oferece a ela e a leva para Jerusalém. Então o rei pega aquela moça, a Sulamita, e leva até o seu harém, a fim de conquistar, a fim de seduzir, a fim de realmente quebrantar o coração daquela moça. Mas aprofundando na história, a Sulamita estava realmente comprometida com o pastor, e ali foi colocado à prova a sua fidelidade com aquele pastor. Eu trago esta versão da história. Muitas foram outras interpretações, e cabe também outras interpretações, mas eu quero aqui crer na fidelidade de alguém, mesmo quando seduzido por uma realeza, mesmo quando seduzido pelas tentações do mundo, vale a pena continuar servindo ao Senhor. Ele diz: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu não sei o que é que pode estar tentando te seduzir, mas conforme essa história, fidelidade ao Senhor ainda é a melhor opção. E Salomão ofereceu tudo para aquela moça, a ponto assim de declarar-se com palavras. E é interessante, queridos, que no palácio você tem tudo de bom,
No palácio você é servido. No palácio você tem conforto. No palácio tinha até o rei. Mas ela estava comprometida com o pastor. E ela não poderia, de forma alguma, fazer algo contrário à sua fidelidade. Mesmo estando no palácio, ela pede sempre, quando você lê a história, a voltar para o pastor, a voltar para aquele realmente a qual ela amava. Assim também tem que ser a igreja de Deus. O mundo não pode nos seduzir, o mundo não pode nos conquistar. Os prazeres que estão aí não pode conquistar. Você já é comprometido com o Senhor Jesus. Você é noiva do Senhor Jesus. Você é eleita do Senhor Jesus. E você não pode. A palavra de Deus chega a dizer assim: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformar é dizer assim: eu não posso, eu não vou cair, eu vou prosseguir, eu vou continuar crendo, eu vou continuar marchando. Jesus está voltando, vai acontecer a bodas do Cordeiro, eu e você estaremos lá. Mas isso é para os fiéis. Ainda que as filhas de Jerusalém falassem a Sulamita: você é muito boba, Salomão te ama. Ainda que os conselhos dados para ela: fica aqui, para que voltar para o pastor? Mas ela disse não. Então, quando você entende no capítulo 8, quando se fala as muitas águas não poderiam apagar esse amor, está dizendo o seguinte: que as adversidades, que as situações difíceis, que a pobreza, que o desemprego, eu não sei o que você tem passado, quais foram as águas que você tem passado, mas não pode apagar dentro de ti o amor que você tem pelo Senhor. Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? Não pode apagar o desejo de você vir num culto como este, levantar suas mãos e dizer: tu és santo. Não pode apagar o desejo de você chegar de madrugada no teu quarto, ainda dobrar o teu joelho e dizer assim: Senhor, eu te amo. Não pode apagar o desejo de você chegar e falar com Deus: olha, Senhor, ainda, Senhor, que tu me mate. Como disse Jó: nele eu esperarei, porque eu sei que mesmo depois de consumir a minha carne, eu me levantarei, porque o meu Redentor vive. Trabalhaste, fidelidade incondicional. A noiva eleita do Senhor, incondicional, não pode ser conquistada por um prato de lentilhas, não pode ser vendida, não pode se contaminar. Ainda somos o povo de Deus, ainda somos a geração eleita. Quantos são geração eleita aqui nessa noite, que escolheram ao Senhor? Eu me lembro agora da passagem dos discípulos de Jesus, quando Jesus traz uma mensagem que confrontou, quando ele se revelou como o Senhor. As pessoas começaram a abandonar Jesus, e restou apenas alguns discípulos dele. E quando Jesus diz: e vocês? Aí um deles diz assim: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Oh glória, glória. Então minha você pode levantar suas mãos. Grandioso és tu, grandioso. Levante as suas mãos.
Então minha alma, oh Jesus, ei, oh Jesus, Surimanabaraba, Yaneraqueda, quantos podem sentir o Espírito Santo? Quantos podem sentir o amor do noivo, o amor do réu pastor? O meu amado é meu. Quantos podem sentir Ele? Espírito Santo de Deus, o mundo não pode te conquistar. As delícias, os prazeres daqui não podem nos conquistar. O carro do ano não pode conquistar o nosso coração. A casa toda adornada, com o padrão mais maravilhoso que tem, os palácios, os castelos, não podem conquistar o coração de Sulamita, porque ela está ataviada, ela está preparada para encontrar, ela está selada, ela está comprometida com o Rei dos Reis, com Jesus. Pastor, mas eu tenho passado por momentos de dores, eu tenho passado por um momento que parece que eu não vou aguentar. Aí eu me lembro, Espírito Santo, ore por mim. Quando você não aguenta, leve para Deus, que eu, ó Espírito Santo, Espírito Santo. Aí ele fala para você, use as palavras. Eu necessito, que eu necessito usar. Mas é verdade. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei. Espírito Santo, vem interceder para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Vem orar por mim. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou. Meu está, mas o meu clamor. Aí por isso que diz justamente, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa. Porque o amor é forte. Porque o amor é forte. O amor de Deus é forte. O amor de Deus é forte. A palavra de Deus em Cantares diz isso. O amor de Deus é forte. O amor de Deus é forte. Aleluia. Seja confortado por esse amor sem igual. Seja confortado por a pureza desse amor. Seja confortado, consolado, mesmo que as adversidades, tempestades tenham ou queiram fazer você parar no caminho. E são muitas coisas que nos fazem parar no caminho. Já estou terminando. Algumas vezes as enfermidades, elas querem
que nós paremos no caminho. Outras vezes, nosso ambiente de trabalho, a forma como estamos trabalhando, nosso secularismo, muitas vezes é uma situação globalizada, como esta que a igreja está vivendo, uma pandemia globalizada. Muitas vezes é algo tão particular, é algo que só está com você e Deus, que querem te paralisar. Muitas vezes um pecado que você acha que não foi, ou não conseguiu a remissão. Eu digo que Jesus, o remidor de pecados, está aqui. Aquele que tira pecados está aqui. O que foi que te fez parar? O que foi que te fez desanimar? Queridos, quando Deus fala assim, eu vou te abençoar, Ele te abençoa de verdade. Quando o Senhor fala assim, vou te curar, Ele cura. Quando o Senhor diz assim, vou te capacitar, Ele capacita. Quando o Senhor diz assim, eu estou contigo, é porque realmente Ele está dizendo, não temas, não tenha medo, eu te sustento nas horas mais difíceis. Deus fala aqui comigo agora. Ele tem visto o seu choro. Ele sabe o quanto que você tem chorado. É para você. Mas Ele hoje termina o seu luto. Quantos creem nessa palavra profética? Porque o amor dele é maior do que todas as coisas. Põe-me como selo sobre o teu coração. O fiel pastor. Salmo 23, eu faço conexão com esta palavra. Quando diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passar pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque Tu, ó Senhor, está comigo. A Tua vara, Teu cajado me consolam. O que é isso, pastor? O amado pastor, que é Jesus, Ele traz segurança que nenhuma riqueza do mundo pode dar, que nada nesse mundo, ainda que te cobrissem de ouro, de prata, o que Jesus pode dar é maior do que qualquer valor material que você por um acaso já ouviu falar. Pastor, o que Jesus pode dar? Paz. Ele é o príncipe da paz. A palavra em Isaías diz: um filho se nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele te dá paz. Receba a paz que vai além. Receba a paz na sua casa. Receba a paz na sua casa. Receba a paz na sua casa. Aleluia. Ei, querido, Deus fala que vou entrar naquela casa, vou mudar. Ele muda. Oi, irmão, o Senhor muda. Quantos creem que o Senhor muda? O Senhor ainda transforma. Por amor, pelo amor que Ele tem à igreja, pelo amor que Ele tem a você. O amor dele é grande demais, imensurável. Para você que sente que ninguém está te amando, tem pessoas carentes, solitárias. Eu não sei quem é você, mas às vezes sente-se solitário, inquieto, sem sossego. Entrou no lugar certo.
Ele é tudo o que falta em você. Ele te dá paz, refrigério, consolo, conforto, amor. Se você chegar na tua casa sorrindo nesta noite, e alguém perguntar a ti, por que está sorrindo? Você diz, porque Jesus estava lá. Porque Ele estava lá. Aleluia. O final dessa história agora, que fala sobre a fidelidade de Sulamita, ela acaba voltando sempre para o pastor. Ela volta para a sua casa. Ela volta para o pastor. Jesus é o bom pastor. Ele disse nele mesmo sobre ele: eu sou o bom pastor. E ela acaba voltando para o pastor. É nisso que eu ministro também. Talvez alguém se afastou do caminho. Talvez alguém se afastou da casa de Deus. Estava até no esquecimento. Não sentia ou não sente mais a presença de Deus. Por diversas circunstâncias. Mas eu convido você a fazer uma viagem de regresso para a casa do pastor. Eu convido você a retornar para Jesus. Eu convido você a retornar para aquele que tem alegria para nos dar. Nesse momento eu peço a você que fique de pé nesse instante.